Uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal é por que nós decidimos nos mudar para a China. E apesar de eu já ter conversado sobre isso em outros vídeos, eu acho que eu nunca fui muito clara sobre quais os fatores que a gente pensou na época para a gente falar, sim, bora para a China. Então hoje eu quero compartilhar com vocês todos esses fatores, o que a gente levou em consideração, quais as pesquisas que a gente fez para vir morar aqui. E olha só onde é que eu tô agora. Caraca, esse lugar é muito lindo, gente. Eu moro na cidade de Hangzhou, fica a uns 300 quilômetros de Xangai, se eu não me engano. E eu estou em cima de uma ponte de centenas de anos. Olha isso aqui, olha que amorzinho que é, os entregadores ali do Meituan. Ali, ó, não duvido que não tenha um senhorzinho jogando carta, aproveitando o solzinho. Aqui passa um rio. Essas casas aqui têm uma arquitetura mais antiga, o pessoal coloca até chá às vezes para secar assim nos telhados das casas. O senhorzinho ali, Nihao. Olha esses detalhes, gente, em pensar que isso aqui tem 300 e tantos anos, eu tô mostrando aqui para vocês. Claro que já passou por reforma, né? E agora eu quero catar um restaurante local para almoçar, eu tô com fome. E aí, se eu achar, eu vou mostrar pra vocês, tá? Se eu não achar, eu vou comer em outro lugar, mas eu mostro pra vocês igual também, porque aqui eu gosto de mostrar também as comidas, quem me acompanha já sabe, né? E qual é o principal motivo que a gente veio pra cá? O meu marido, ele é professor, era professor, na verdade, numa escola internacional lá no Brasil. E eu, pra quem não sabe, eu era enfermeira, já era concursada, pós-graduada, aquela função toda, né? Mas, claro, meu marido já teve uma história antiga já, de sendo professor, ele aprendeu inglês sozinho, aí ele começou a dar aula em cursinho de inglês, aí ele fez faculdade de filosofia, e aí as portas foram se abrindo com o conhecimento, com a dedicação dele aos estudos, ao trabalho, até que ele começou a trabalhar nessa escola lá no Brasil, internacional, e aí ele fez um mestrado por uma faculdade nos Estados Unidos, e aí sempre a gente pensou nessa possibilidade de morar aqui não, né, morar fora do Brasil, ter essa experiência de morar fora do Brasil, mas para nós era uma coisa muito, um dia talvez isso aconteça, mas sabe quando não bota muita fé? Tava mais ou menos assim. E em abril de 2024, através do LinkedIn dele, aliás, só abrir um parênteses aqui, no LinkedIn ele sempre atualizava o que ele estava fazendo. Olha essas lanterninhas aqui, gente, coisa mais lindinha. Mas voltando ao assunto. Ele sempre atualizava o que ele estava fazendo de curso, mestrado, tudo. E através do LinkedIn dele, uma recrutadora entrou em contato com ele, oferecendo essa vaga para escolas na China, vendo se ele tinha interesse de trabalhar aqui. Mas até então a gente não sabia de nada, nunca cogitei morar na China, sabia pouco sobre a China. O que eu sabia era o que a maioria das pessoas sabem sobre a China, não tinha conhecimento muito profundo, mas veio essa possibilidade e no primeiro momento eu até falei assim, China? Nossa! Bom, aqui estamos, né? Veio um filme agora na cabeça, gente, vocês não têm noção, vai fazer 2 anos já. Mas veio essa recrutadora, ofereceu essa vaga, e na época a gente não era casado, eu conversei já no outro vídeo que a gente casou, a gente precisou casar no meio das enchentes lá do Rio Grande do Sul. Tá, mas faz essa entrevista mesmo assim, vamos ver o que vai dar, só, né, pra testar mesmo, pra ver o que vai acontecer. E aí ele fez a entrevista e não é que deu certo? Deu certo, aqui estamos. Entre esse período dele fazer a entrevista com a escola chinesa, aliás, ele fez com a recrutadora, se não me engano, primeiro, depois passou para a escola. Também surgiu uma outra possibilidade de ele fazer um processo seletivo em Portugal, numa escola em Portugal, e em Dubai também. E ele fez esse processo seletivo em Portugal, ele passou no processo seletivo, e aí passou para a próxima etapa, que era com RH, para o RH passar salário, escola, como que seria para o Vicente, aluguel, como seria para nós, todos os benefícios que tem. E ele também passou para a escola da China, onde nos mostraram para ele todos esses benefícios também que ele teria. E aí é que entra o balanço que a gente fez para tomar essa decisão de se mudar para a China
ou para Portugal. Para Dubai, como ele já tinha dado o ok para vir para a China, ele nem chegou a entrar na parte do RH porque não conseguiu, não teve nem tempo, né? Ele a gente já tinha decidido que a gente viria para a China. E eu confesso que Dubai, eu não sei se eu iria me adaptar ao clima, sabe? E agora, pensando em toda essa questão que aconteceu por lá, toda essa tensão que está acontecendo por lá, eu já acho que foi uma escolha boa que a gente fez. De repente tem alguém aqui que mora em Dubai, tá? Não se sintam ofendidos, mas realmente isso deu um pouco de receio. Agora, principalmente agora, nesse momento, eu tô gravando esse vídeo em março de 2026, né? Vai que a pessoa assista mais além, né? Enfim, Portugal, o que seria incluso no pacote de serviço? O salário dele, que seria o mesmo salário que eu e ele ganhávamos no Brasil, iria aumentar o salário dele, mas para eu trabalhar como enfermeira, eu teria que passar por todo o processo de validação de diploma, ia demorar um pouco de tempo, e o custo de vida é muito maior até mesmo que no Brasil, né, gente? A escola do Vicente, a gente teria que pagar mais da metade. Acho que teria um seguro-saúde, que é tipo um plano de saúde, mas tu paga alguma taxa conforme a consulta, algo assim. E pensar o que mais que tinha. Não ia ter auxílio aluguel, a gente teria que pagar aluguel e parece que é bem caro em alguns lugares. E eu não lembro se eles pagariam a passagem para eu e o Vicente irmos para o Brasil uma vez por ano. Eu acho que eles só pagariam para o Rodrigo ir para o Brasil uma vez por ano. Já o contrato com a China, além do salário, a escola para o Vicente seria gratuita. E se a gente quiser ter outro filho, a partir do Jardim de Infância 1, também é gratuita. A gente só paga a alimentação do Vicente, semestral, a gente paga a cada 6 meses. E as atividades extracurriculares que ele faz, acho que é assim que é o nome, aí a gente paga esse valor a mais. Mas a aula dele é gratuita. O salário, claro, né? A gente tem seguro-saúde aqui, tipo um plano de saúde, e quando a gente vai na parte internacional, a gente tem que pagar uma parte, mas é descontada direto do salário do meu marido. Então a gente não paga na hora. O plano desconta do salário dele. Também tem a questão do aluguel. Eu já expliquei em outro vídeo que o aluguel aqui, a escola paga um valor X para o meu marido por mês, para ele pagar o aluguel. E na verdade o nosso aluguel é mais barato do que a escola paga, então o que é a mais ali fica como adicional de salário, sabe? A gente até poderia ter escolhido um apartamento mais caro do que esse que a gente mora, mas eu acho que não teria o porquê. O apartamento que a gente mora eu acho muito bom, tem seus problemas, suas questões, mas eu gosto bastante. E também a gente vai para o Brasil uma vez por ano. A escola paga toda a passagem do Rodrigo, mas a minha e a do Vicente, a escola paga 80% da passagem. Só que mesmo assim é muito bom, né? Uma passagem para ir direto para o Brasil é em torno de R$8.000, então 80% desse valor a escola paga, os outros 20% a gente que paga. A gente paga antes e aí a escola reembolsa depois. Eles só reembolsam depois que a gente já concluiu a viagem. Todos esses benefícios por si só já fizeram a gente pensar, talvez a China realmente seja um lugar melhor, apesar de todas as barreiras que a gente vai enfrentar. Com o idioma, com a língua, com a cultura, vai ser diferente, né? Não adianta, isso aí é fato. E a gente nunca teve essa experiência de morar fora. O único lugar que eu viajei para o exterior, viagem internacional, tinha sido para a Argentina, para o Uruguai. Argentina e Uruguai, eu nunca tinha viajado antes. O Rodrigo também não, então para nós seria tudo novo essa experiência. A gente pensou, tá mais pendente para a China, mas aí a gente fez um cálculo de, primeiro fator, custo de vida. O salário é bom, mas como que vai ser o nosso custo de vida lá? Quanto que a gente vai gastar com o mercado? Quanto que a gente vai gastar com transporte? Quanto que a gente vai gastar com as coisinhas do Vicente, atividades para o Vicente? Enfim, água, luz,
Gás, como que são esses gastos na China? Então foi onde eu comecei a olhar vídeos, como os que eu faço hoje. Olhei vídeos do mercado, do canal Pula Muralha, olhei vídeos do mercado do Felipe Durante, porque aí eu já sabia quanto que valia o yuan comparado com o real, então eu já fazia um cálculo de quanto itens básicos custariam aqui na China. E realmente me chamou a atenção, eu vi que o custo de vida aqui seria mais baixo do que seria em algum país europeu, Portugal no caso, né, que era a nossa primeira opção. Isso já foi um fator que a gente ficou, realmente isso é bom, né, faz valer a pena a gente ir para a China, custo de vida vai ser semelhante ao custo de vida do Brasil, por exemplo. Tendo alguns produtos baratos e outros não tão baratos assim, né? E quem tá curioso para saber, eu tenho vídeos aqui só das compras que eu fiz no mercado, da metade pro final do vídeo eu coloquei todos os valores que eu gastei. Já tô deixando aqui, para vocês verem, tá? Ni hao. Ni hao. Essa é a minha vida na China. 你是美国人啊？巴西。巴西啊。对，我不是美国。巴西。你好啊。很好。很好。这个毛好。多少年纪了？对，我不懂。叫他这里翻译。我中文不好，对不起。你好。我不会说普通话。好。不会说普通话。懂我们也懂啊。一点点。已经懂了。听不懂。我们这个话你听不懂啊？听不懂。我是呀，我们这个话听不懂，那你也懂了，也听不懂，听不。我懂一点点。懂得一点点啊。一点。普通话嘛。普通话。我们这个是普通话了，我们是普通话啊。那你讲普通话，我讲普通话，这就是啊，我说葡萄牙语。葡萄牙语。对，葡萄牙语。和英语。英语对，你会说英语吗？我不会说。你们从小就那个读书上来的啊。好的。Olha só como os chineses são, gente. O senhorzinho, eu entendi, né, o que ele estava falando. Ele estava muito impressionado porque o meu rosto é mais fino, mas, né, o bumbum não. E aqui as chinesas... E olha só, olha, sério. Eles fazem esses comentários assim e não é por mal, tá? Faz parte da cultura. Porque o corpo das chinesas é diferente. Elas têm, às vezes, o rosto um pouquinho mais largo, dependendo da pessoa, né? E elas não têm muita coxa, bunda. Mesmo as que são mais gordinhas, sabe? Tem mais barriga do que coxa e bunda. E aí, eu tenho um corpo de brasileira mesmo, ainda tô acima do peso, né? Aí, vocês imaginam. E além de dar aula nessa escola, o meu marido também é o coordenador do Departamento de Ciências da Computação e Tecnologia. Agora eu peguei a bicicleta e aí eu vim andar por essa parte aqui, ó. Olha lá o trem-bala, gente. Olha lá. Quero mostrar outra coisa aqui pra vocês. Eu vou caminhando pra cá pra ver se eu acho um restaurante. Talvez tenha, porque eu acho que ali é a saída do trem. Mas olha que gracinha isso aqui. Isso aqui devia ser trem antigo. E aí lá naquela parte lá passa os trem-balas. E além dessa questão do custo de vida, que a gente começou a pesquisar e assistir vídeos também, como eu falei para vocês, tem o segundo fator, segurança pública. Isso era uma coisa que eu me preocupava bastante. A gente pensa em várias coisas. Quando a gente vai se mudar com criança, principalmente, a gente pensa em várias coisas, né? Será que eu vou me sentir segura nesse país? Já vai ter toda a barreira da língua, toda a barreira de cultura. Como que eu vou me sentir? Opa! Nesse país, né, em relação à segurança pública. E pelo que eu sei, eu nunca fui em Portugal, mas pelo que eu sei, é seguro. Não como aqui, mas é seguro, então isso não seria um problema para a gente tomar essa decisão. Mas a China, já gravei um vídeo até, vou deixar aqui o vídeo, sobre como eu me sinto segura aqui. Eu saio sozinha, mesmo não falando chinês. Olha só, o cara veio andar de moto aqui, aí as senhorinhas têm que estar saindo para ele poder passar com a moto dele.
Podia ter vindo por outro lugar, né, amigo? Aí eu vou pra onde? Vou pros trilhos do trem e, ó, o trem tá chegando lá. Como é que eu vou fazer isso? Vou aguardar aqui. Eu vou esperar o amigo lá passar. O trem passa aqui. Olha isso. Olha que bonitinho. Ni hao. O trem, vai, 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 vai. Olha isso, gente. Mas vou ter que trazer o Vicente aqui. Que amor, o amigo chegando ali. Vamos esperar, né? É isso, meu povo. Essa é a vida na China. Só aqui mesmo para mostrar essas coisas, né? Ni hao. Amadas. Ó, os trem-bala passando, o trenzinho passando. Até vou ver quanto que custa para andar nesse trem. Eu tô... Ah, achei um café. Acho que é ali que eu vou. Aqui, pelo jeito, a linguagem mais falada é a linguagem da buzina. Mas é uma gracinha, né? Olha, esse lugar aqui, quem me falou sobre ele foi aquela amiga nova, que eu mostrei o vídeo aqui também. Ni hao. Vou ver quanto que custa. E ó lá, ó. Ó lá. Lá eu acho que tem uma cafeteria e um restaurante. É lá que eu vou ir. E olha ali as tiazinhas tirando foto. Ali eu acho que é a canola que eu falei. Que lugar bonitinho. Ó, pra cá o trem-bala passando. Eu tô mostrando tudo isso porque sempre quando eu gravo vídeo que eu tenho que explicar alguma coisa e eu gosto de olhar pra câmera pra olhar pra vocês, sempre tem alguém que comenta, ai, eu queria ver mais. Então eu tô mostrando aqui o que eu tô vendo pra vocês poderem ver também. Mas eu quero gravar outro vídeo aqui nessa área que é muito bonitinha. Agora cheguei na parte onde tem os trenzinhos aqui, ó, o trenzinho tá ali. E aí o ingresso é 10 yuan, que dá cerca de 7 pila. E aí eles têm aqui oh meu Deus do céu, gente, eu tô amando isso aqui. Tem o bottom aqui, mas vou trazer meu filho. Ai, xexê, xexê. 我儿子学校 在学校里，先今天带过来好了。明天好的，明天. Amanhã, então, ou no sábado, vou trazer o Vivi. Olha que amor isso aqui, tô apaixonada, gente. Aí vocês pensam assim, ó, quando a gente tava pensando nessa questão da China, eu me perguntava, né, como que eu vou me sentir como mulher num outro país? Será que eu vou sair? Será que eu vou ter medo? Como que eu vou me sentir saindo com meu filho ou criando meu filho nesse outro país, né? E vários vídeos que eu vi, os vídeos no YouTube me ajudaram muito nessa decisão, ajudaram meu marido também, né? Afinal de contas, essa era uma decisão em família. Segurança, ok, fator decisivo. Então, 2 fatores já estavam ok para nós. Outra questão que a gente teve que pensar também era a educação do Vicente, né? Como que seria a educação dele, se a gente teria que pagar ou não, porque isso seria um custo adicional. Seria uma educação de qualidade tão boa quanto a que ele estava tendo no Brasil? E aí, como tem esse benefício da escola aqui ser gratuita, então, né, vai estudar numa escola. Ele estuda numa escola, só para contextualizar vocês, porque eu recebo muita pergunta também sobre a educação do Vicente. Ele estuda numa escola que é bilíngue. Ele tem aulas em chinês e em inglês. Então, quando ele chegou aqui na China, ele só falava português. E aí, com o tempo, ele foi aprendendo inglês e o chinês ele ainda está aprendendo, mas ele fala inglês. Com os coleguinhas dele, ele fala inglês. Chinês, ele diz que é chato no sentido de difícil, sabe? Ele acha muito mais difícil. E essa escola que ele estuda, ela é uma escola particular, mas a gente acaba não pagando por causa desses benefícios aí do contrato do meu marido. E tem escolas públicas aqui na China, são muito boas, pelo que eu vejo. Tem uma escola pública que até é atrás do nosso condomínio, mas não são todas as escolas públicas que aceitam crianças estrangeiras. É difícil para os professores, eu imagino que seja bem difícil, porque imagina colocar uma criança que fala uma língua completamente diferente dentro de uma sala de aula com 30 alunos que só falam português, por exemplo. Imagina ver uma criança da Rússia e vai para o Brasil. É difícil para o professor manejar isso numa escola pública, mas tem escolas públicas que sim aceitam crianças estrangeiras. Inclusive eu conheço brasileiros em que os filhos estudam na escola pública aqui da China. Qual é a diferença daqui da China comparado com o Brasil? A parte ali de jardim de infância ela é paga.
O que não é pago é da primeira série ao 9º ano. Mas antes disso, paga uma taxa. Não é muito alta. Pro que a escola pública oferece, não é muito alta. A gente não colocou ele numa escola pública porque tem esse benefício, né? Dele estudar nessa escola particular. Mas eu confesso que se fosse antes... Só que tem alguma coisa budista aqui, gente. Porque tem até... Eu acho que é budista daqui atrás de mim, ó. Mas se fosse antes de eu conhecer a China, de eu morar aqui, de eu saber como o país funciona, eu já iria ficar com o pé atrás de colocar o Vicente numa escola pública. Agora eu já estou mais acostumada com o país, já sei como é que funciona o país, então é diferente, né? Nossa, que lugar lindo, viu? Olha, amei esse lugar, olha isso aqui. Nossa, eu tenho que trazer meu filho e meu marido aqui. Agora eu vou comer alguma coisa ali nesse restaurante, depois eu vou tomar meu cafezinho ali, gente. Bora lá! E eu já expliquei aqui no canal que o começo foi muito difícil, a adaptação. Eu já sabia que seria difícil, mas eu acho que eu não estava preparada para quão difícil seria toda essa mudança que a gente teve de país, de cultura, toda a barreira da língua. Mas hoje, 18 meses depois que eu tô aqui na China, eu acho que foi a melhor escolha que a gente fez para nossa vida ter vindo para cá. Foi muito desafiador no começo, mas tudo que a gente está vivendo agora, toda essa cultura, todas essas histórias que eu estou conseguindo colocar aqui no canal para vocês, elas são únicas na minha vida. Nunca imaginei que eu fosse viver experiências tão enriquecedoras, tanto culturalmente falando, quanto até para minha alma, sabe? A China, eu acho que ela me transforma a cada dia. Me abre a cabeça para enxergar um mundo completamente diferente daquele que eu cresci, que eu nasci. Deixa eu mostrar aqui para vocês a minha comida. E esse chazinho aqui, ele tem história, viu? Quando a gente tomou essa decisão de vir aqui para a China, a gente foi num restaurante chinês lá em São Paulo, quando a gente foi fazer o visto para vir para cá. E aí eu tomei esse chazinho aqui, e aí eu pensei, um dia eu vou estar tomando esse chazinho na China, imagina, gente. É baratinho esse chazinho, em São Paulo era bem baratinho, acho que R$8. E ó, minha comidinha aqui é uma massinha com carne, tem alguns legumes aqui. Aqui é uma sopinha de, isso aqui acho que é algum cogumelo, fungo, não sei, gente, alga, na verdade é alga, tô mentindo, tá? E aqui, ó, esse lugar lindo que eu vou tomar um cafezinho agora. Hora de testar, ó, e deixa eu mostrar pra vocês, isso aqui eu não consigo comer direito até hoje, tá? Várias coisas aqui na China eu não consigo fazer direito, eu faço do jeito que dá. E é assim, gente. Vocês às vezes ficam impressionados que eu saio e tudo mais. Tudo a gente aprende. Olha o montão. Delícia. Opa. E ó, que amor essas loucinhas aqui. Aí vem gente falar, ai, não sei o que comer na China, ai, vou pra China, não sei se vai ter coisa boa. Olha só quanta coisa boa que tem aqui, né? Ele fala espanhol. Vocês acreditam? Gente, esse menino é muito gente boa. Também tem café com suco de laranja. Tem cerveja também aqui. Olha isso, gente. Esse lugar é uma benção. Amei. Ah, well done. Aqui é café com a leite de coco. Que lugar bonitinho, gente. Agora eu vou para ali para pegar um solzinho também. Olha que bonitinho o cachorrinho, meu Deus. E essa é a minha vida na China, gente. Cada dia me surpreendendo mais, cada dia ficando mais habituada, mesmo com toda essa barreira. E gostando muito dessa cultura, desse lugar, das pessoas daqui. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.